Despertamento espiritual, um milagre. Despertamento, avivamento. Você está esperando um avivamento, especialmente no Brasil, porque a maioria dos meus ouvintes certamente estão no Brasil. Você está esperando um avivamento no Brasil? Você crê que podemos estar próximo de um avivamento? Eu sou o pastor Israel Silva e tenho muita alegria em falar mais uma vez desta lição para você. Tem como texto áureo: "E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé." Romanos capítulo 13, versículo 11. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Leitura bíblica em classe, Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 7, e Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Assim está escrito: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. O objetivo geral dessa lição é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Portanto, essa lição será ministrada em 3 capítulos. Capítulo 1, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Capítulo 2, as finalidades do despertamento. E capítulo 3, Deus cumpre as suas promessas. Então, vamos ao capítulo 1.
O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas sim o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Isso aqui vai bem na linha do que ministramos na lição anterior, essa é a lição 2 na lição 1 anterior. Exatamente quando eu falei aquela parte sobre a onda de Deus. Deus promove um conjunto de circunstâncias para um objetivo que ele considera mais importante. Aí eu falei na lição passada como Deus movimentou o Império Romano de forma antecedente e durante o nascimento de Cristo, o Evangelho de Cristo, e principalmente para depois a primeira geração de cristãos poderem sair pregando o Evangelho. Falei também da Reforma Protestante, que acontece no ano de 1517, e pouco antes disso, Deus fez um grande impulso na sabedoria humana, deu dons aos homens e chegaram até as grandes navegações. E quando houve a Reforma Protestante, saíram grupos de famílias da Europa para fundar as primeiras igrejas protestantes no Mundo Novo, que hoje conhecemos como América do Norte. De forma parecida, também veio para o Brasil, mas principalmente o cristianismo católico, mas foi tudo em função da onda que Deus preparou. As grandes navegações possibilitaram então que as famílias pudessem vir da Europa às Américas com muito mais conforto. E é dessa onda que o autor está agora reiterando aqui. O plano principal de Deus era naquele momento restabelecer os muros, restabelecer o templo de Jerusalém, a segunda casa, mas para isso Deus fez coisas acontecerem, despertou o rei Ciro e criou um conjunto de circunstâncias que favoreceram aos seus servos. Por isto, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. A síntese desse tópico 1, então, será: o despertamento espiritual emana de Deus. Por isso, Ele, o Senhor, usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Capítulo 2. As finalidades do despertamento. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele, o Senhor, fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, no espírito de Ciro, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele, Ciro, cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 200 anos antes. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um édito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá.
Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Deus quer usar seres humanos como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Reforçando um pouco mais essa questão de resultados diferentes, quer dizer, a ação de Deus, ela é igual para todos, Porque na esfera espiritual, a questão de ser mais rico, ser mais pobre, não vai fazer diferença quando se trata de coisas espirituais. Pelo contrário, é até comum a gente ver as pessoas mais pobres tendo mais experiência com Deus, tendo mais intimidade espiritual até do que as pessoas mais ricas, quando a gente coloca em percentuais a maioria dos pobres em relação à maioria dos ricos. Então a gente vai ter uma quantidade proporcional de pobres maior do que a quantidade de ricos. Significa dizer, então, que Deus derrama sob medida, mas as respostas são diferentes. Numa família onde há muitos filhos, os pais, a princípio, na maioria dos casos, dão a mesma educação, dão os mesmos ensinos, dão as mesmas oportunidades dentro de sua realidade a seus filhos. No entanto, sempre há diferença de recebimento entre os filhos. Isso tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Às vezes os pais são pessoas íntegras, têm uma certa quantidade de filhos e um daqueles filhos acaba descambando para o caminho do mal, para a delinquência, e quando os pais não ensinaram aquilo, e poderia até ser reforçado porque a maioria dos filhos não agiram assim. E às vezes também é o contrário, às vezes os pais são problemáticos e acaba que os filhos são pessoas do bem. Isso tudo pode acontecer. Na sociologia, há uma corrente que diz que a formação do indivíduo ela se dá fundamentalmente por três conjuntos, por três fundamentos. Fundamento genético, ou seja, aquilo que o ser humano traz na sua biologia em relação ao seu pai e sua mãe. O meio onde vive, ou seja, como é criada a criança. E tem a terceira, que a terceira é a individualidade. Então, desses três fundamentos vai surgir o caráter, o conjunto de opiniões da pessoa. Só que a gente não pode estabelecer ali um parâmetro, se vai ser exatamente 1/3 de cada componente desse para formar. Pode ser que em algum caso até seja, mas em outro vai predominar o fundamento 1, ou vai predominar o fundamento 2, ou vai predominar o fundamento 3, e assim por diante. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado.
O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana e fez Zaqueu confessar sua falta. O Espírito Santo torna manifestas as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Todo esse conjunto para dizer que o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Uma segunda abordagem é que o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. A síntese do tópico 2 deste tópico fica sendo: as finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Falando um pouquinho sobre essa questão do exílio, o povo de Israel, vamos pegar ali desde o dia de Moisés. O povo de Israel, sob a liderança de Moisés, saiu do Egito. E tempos depois, eles tiveram uma sequência de governantes. Aí teve, depois de Moisés, tem o processo dos juízes, que é relatado no livro com esse mesmo nome, o livro de Juízes. E ao final dessa era de juízes, Deus levanta Samuel, é o mesmo que escreve o livro, 1º e 2º Samuel. Deus levanta Samuel, que é o último com esse perfil que lidera o povo de Israel. Mas aí, a partir dali, Deus apresenta reis. Então, o primeiro rei foi Saul. Depois de Saul foi reprovado por Deus, mesmo tendo um reinado longo. Deus levanta o Davi. E Davi, então, foi o homem segundo o coração de Deus. Hoje a gente olha e vê que ele tinha falhas. Mas eu creio e defendo que Davi recebe esse nome, essa expressão, o homem segundo o coração de Deus, diante da realidade em que ele vivia. Ou seja, Davi, ao ser levantado, ao ser colocado na condição de rei do povo de Israel, Davi fez muita coisa que agradou a Deus também. E então dá a entender que qualquer outra pessoa que Deus tivesse levantado ao invés de Davi seria muito pior do que ele, como foi seu antecessor Saul. Depois de Davi teve o rei Salomão, filho de Davi, e foi toda uma geração de reis. E na geração ali do filho de Salomão, de Roboão, aí houve a divisão de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. E o Reino do Norte, ele foi muito mais rápido, virando as costas ao Senhor, e acabou sendo vencido pelo Império Assírio. Desse Reino do Norte, o pior dos reis foi Acabe, aquele que foi contemporâneo de Elias e que foi marido de Jezabel. E o Reino do Norte ainda se manteve um pouco mais, alternando reis que andavam na presença de Deus e reis que iam para a idolatria, viravam as costas para Deus, até que chegou a um ponto, numa sequência de reis idólatras, de reis que não obedeciam ao Senhor, Deus disse que haveria de entregar aquele restante de Israel também a seus inimigos. E Deus levantou então Nabucodonosor na Babilônia, e a Babilônia então levou cativo essa segunda parte, que era Judá. Quando aparece, principalmente no livro de Crônicas, quando fala de Judá, está falando disso, do Reino do Sul. E levou então para a Babilônia. Lá na Babilônia havia uma profecia
que desde antes deles irem, do profeta Jeremias, que eles ficariam ali durante o período de 70 anos. E nessa geração estava Daniel. Daniel foi levado muito novo para a Babilônia e fala-se em algumas pesquisas em torno de 15 anos de idade. Até que quando ele estava já com 70 anos depois, ou seja, com cerca de 85 por aí, acontece de Deus então levantar o rei Ciro. Então é nisso que o autor está falando aqui, o momento de passar pelo exílio. Foi esses 70 anos na Babilônia. Depois o rei Ciro libertou, deixou ir o povo de Israel para que voltassem a Judá, voltasse a Jerusalém e pudesse reconstruir o templo. Inclusive ele deu todas as facilidades para isso. Capítulo 3. Deus cumpre as suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida em Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem a maravilhosa unção do alto. Todos eram instados a buscar, exortados a buscar o batismo no Espírito Santo, mas evidentemente que nem todos foram batizados, mas muita gente foi batizado e a Bíblia mostra lá em Samaria, em Éfeso, muita gente que foi batizado, além, claro, do dia de Pentecoste lá em Jerusalém. Então, é importante a gente dizer isso. Era sempre ensinado, era sempre pregado e muita gente foi batizada. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, não se podia deixar apagar o fogo no altar de incenso. Tem até um hino, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6:13. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como no dia de Pentecoste. Todavia, só se pode conseguir isso por meio da oração incessante por parte de cada um de nós. A síntese desse tópico 3 é que Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo, além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Capítulo 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros.
Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Síntese do tópico 4. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Como também adiantei na lição passada, diferente do que acontecia nos outros trimestres, essas lições, ou todas ou a maioria delas, não trazem um espaço de conclusão. Então, cabe ao professor buscar aí, de acordo com a sua realidade, a conclusão para essa lição. Então, como conclusão, podemos dizer: o despertamento ou um avivamento é algo que o crente sempre deve estar buscando. E a maneira de buscar também é estando pronto, ou seja, buscar orando, buscar consagrando ao Senhor, e estando pronto é estando em comunhão com o Senhor. Desta forma, a hora que Deus fizer acontecer o avivamento, porque o nosso Deus ele é Senhor da história, e a hora que Ele quiser fazer esse movimento, Ele vai fazer e aí vai usar pessoas que estejam, como diz o profeta, pessoas que estejam na brecha para serem os canais a serem utilizados, a serem usados por Deus para esse avivamento. Então, que venha o avivamento em nome de Jesus e que estejamos preparados, e mais que isso, que você, que eu, sejamos as peças prontas de Deus para serem veículos desse avivamento. Amém? Se você gostou, peço você que curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não o fez, e que Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém!